Qual foi a coisa mais idiota que lhe disseram que realmente funcionou? Tive dor de cabeça no trabalho, anos atrás, em um emprego anterior. Quase nunca consigo dores de cabeça, então isso estava me irritando porque eu não conseguia ignorar. Meu colega de trabalho, posso me livrar disso? Venha aqui, vou apertar sua cabeça. Eu o quê? Vou apertar sua cabeça. E com certeza, ele agarrou minha cabeça e apertou lados com tanta força que pensei que ele iria fraturar meu crânio. Então ele apertou da frente e de trás. Ele, melhor. Essa dor de cabeça desapareceu e nunca mais apareceu voltar. Agora saio por aí curando as dores de cabeça dos meus colegas de trabalho. Todo mundo pensa que eu sou louco até que funcione. Você é capaz de apertar sua própria cabeça com força suficiente para se livrar da sua própria dor de cabeça? Tenho dores de cabeça no trabalho todos os dias e adoraria tentar isso, mas não quero ninguém tocando minha cabeça. Tenho uma bomba de combustível para um S10 muito antigo. Coloquei no caminhão, não funcionou. Problema pesquisado no Google, muitas outras pessoas tendo o mesmo problema com a mesma bomba de combustível e nenhuma resposta. Um cara aleatório em um fórum S10, que encontrei na página 3 do Google, postou há 10 anos que as instruções estavam erradas naquele combustível bombear. Você precisava conectar o fio vermelho ao preto, e não ao verde como as instruções disseram. Funcionou instantaneamente. Você passou da primeira página do Google. Santo inferno. Trabalhei para uma empresa de courier e isso aconteceu com o meu chefe. Ele estava em um longo entrega no país. Somos da Virgínia, mas ele está atualmente em Kentucky. Nós mesmos somos muito country, mas não assim. Isto é era dos smartphones, então ele para falar com o morador local para obter instruções. Guy disse, vá como até onde você pode ver, 2 vezes, e aí é a sua vez. Meu chefe olhou com perplexidade com o nível de libertação que acabou de sair da mente desse cara-boca. Mas, ele fixou os olhos em um ponto até onde podia ver. Ele dirigiu até aquele ponto e fez uma anotação mental do próximo ponto mais distante que ele conseguiu ver. Sobre chegando ao segundo lugar, acertou em cheio na pequena curva não marcada que ele estava olhando para. Ainda citamos isso até hoje. Vá até onde você pode ver, 2 vezes. Farcês são uma medida aceita de distância em países agrícolas, com certeza. Eu li um artigo de jornal sobre um cara que foi à loja de conveniência local e comprei 2 bilhetes de loteria. A maioria das pessoas nessa situação jogaria números diferentes em cada bilhete, a fim de duplicar a sua minúscula chance de ganhando. Não esse cara. Ele foi entrevistado e disse acreditar que jogar os mesmos números em asterisco ambos asteriscos ingressos dobrariam sua chance, mostrando de alguma forma, ele estava realmente falando sério sobre querer que esses números vencessem. Então foi isso que ele fez. Mas descobriu-se que ele realmente tinha a vitória números para aquele sorteio, e ele possuía 2 dos 3 bilhetes vencedores. Portanto, ele tinha o direito de voltar para casa com 2/3 do jackpot, em vez disso de apenas metade. Mano sabia algo sobre aquela loteria que ninguém deveria saber. Se você estiver obcecado por alguma coisa, defina uma data e um período de tempo, preocupar-se com isso. Não tenho ideia do porquê, mas essa foi a única coisa que me permitiu colocar algo em minha mente e dormir uma noite. Foi um conselho meu minha mãe me deu alguns dias antes. Ironicamente, era outra coisa que ela me disse que essa era a fonte da preocupação. Isso é muito bom. Vou tentar para poder dormir esta noite. Meu terapeuta me disse para me dar permissão para sofrer mais tarde porque eu estava lamentando algo que ainda não havia acontecido. Parecia tão óbvio quando ela disse isso, porque ela disse, você vai sofrer depois. Isso não aconteceu ainda. Portanto, dê-se permissão para sofrer mais tarde e não agora. Estranhamente, funcionou, na maior parte. E eu, me dou permissão, para fazer outras coisas depois também, preocupar-se, ficar bravo, chorar, etc. De alguma forma, o ato de dizer conscientemente a mim mesmo que posso fazer isso mais tarde faz com que não seja tão opressor agora mesmo. Também ouvi uma versão disso que diz, não pegue emprestado o sofrimento do futuro. Conselho realmente bom. Quando você passar por forte turbulência em um avião, levante os pés. O movimento dos pés mexe com sua mente e faz com que ela surte. Então, se você levanta-os, sua ansiedade diminui instantaneamente. Sempre funciona para mim, mas se funcionar não funciona, recomendo pedir algumas cervejas rapidamente sucessão. Isso pode explicar porque minha filha fica em um pé só nos elevadores para evitar ficando tonto. Ela jura que ajuda. Eu oficializo torneios de golfe. Isso envolve longas horas sentado em um campo de golfe carrinho. Então, quando eu tivesse que sair, ficaria muito rígido. Um amigo me disse para colocar uma toalha e sente-se nela e eu não ficaria tão rígido. Como isso poderia funcionar, eu estou apenas sentado ali, sem se mover, nem mesmo dirigindo o carrinho. Bem, é verdade trabalhar. Eu sairia e não ficaria rígido. Será que vamos deslizar mais facilmente no assento do carrinho? Não gruda seu sente-se no assento e sacuda as costas.
Coisas antigas do Reino Unido, mas quando era jovem, me disseram que se você tivesse 8 moedas de 10 centavos juntos e embrulhei-os 2 vezes e meia com fita adesiva preta e depois cortado com uma lâmina de barbear, essa é a idade, vendendo as máquinas os aceitariam como moedas de 50 centavos. Um aumento de 5 vezes. Nós não acredite, mas tentei e experimentei uma jukebox em um pub, e realmente funcionou. O único problema foi que um cara apareceu para esvaziar o moneybox enquanto estávamos lá. Ele os pegou e olhou ao redor com desconfiança no pub enquanto fingimos não notar. Acredito que houve uma série de outros incidentes relacionados na área de Leicester na época. Você costumava fazer um furo em uma moeda no GUA e colocar um barbante e retiro da máquina de venda automática. Enxague e repita. Se você não consegue encontrar algo e sabe que está bem na sua frente em algum lugar, afaste-se por 1 ou 2 minutos e depois volte. Você o encontrará imediatamente. Isso é fácil obter visão de túnel ao procurar algo, especialmente quando você consegue frustrado. Recuar para reiniciar seu cérebro faz maravilhas. Então você fica meio louco porque tudo o que você estava procurando está bem ali onde você estava olhando. Olhar da direita para a esquerda também pode ajudar, porque seu cérebro está acostumado a folheando os textos da esquerda para a direita e pode olhar além deles. Um dia cheguei em casa do trabalho e havia uma caixinha branca sobre o contador. Perguntei à minha esposa, o que é isso? Ela disse, é uma caixa que emite um som agudo que apenas gatos podem ouvir e manterá Spike afastado de contadores. Quanto você pagou por essa caixa mágica? Esposa, foi $50. $50 por uma caixa mágica que não vai funcionar. Pode você devolve. Esposa, vamos ver se funciona e eu devolvo se funcionar não. Eu engoli minhas malditas palavras. Isso foi há 10 anos, e meu gato se levantou ao balcão uma vez depois de recebermos a caixa e nunca mais. A caixa nem funciona mais. Acho que nem está conectado de qualquer maneira. Ainda assim, o gato não vai chegar perto disso. Feitiçaria. Asterisco chora com gato surdo asterisco há uma razão para ela ter esse nome, Beethoven, o compositor do caos. Nunca vai para o balcão a menos que você esteja tentando deixar seu pão crescer, então tem uma grande pata de guaxinim no meio disso. Quando meu primogênito era criança, um amigo me contou que uma velha nativa disse isso para evitar que seu bebê chore quando você o coloca no berço para dormir, você deve mover sua mão em um círculo no ar perto deles, enquanto lentamente recuando e ampliando o círculo até sair da sala. Soou como um monte de bobagens, mas meu amigo jurou, e dane-se se não funcionasse toda vez. Não tenho ideia do porquê, mas meus filhos dormiam bem. Nota lateral que eu certamente sempre responderia se acordassem e chorassem, porque eu queria para que soubessem que eu estava lá se precisassem de mim, mas isso não acontecia muito qualquer. Eu me pergunto se foi isso que inspirou os celulares para bebês. Eu estava viajando a trabalho e no aeroporto de Pittsburgh. Fez uma parada no banheiro que tem aquelas pias automáticas. A pia não estava dispensando água ou sabão, e o zelador me disse para bater até funcionar. Eu tive sucesso em minhas tentativas de vencer os dispositivos automáticos de pia para distribuir água e sabonete com 1 ou 2 tapas a partir de então rebolar no chão a rir, rebolar no chão a rir, rebolar no chão a rir. Manutenção percussiva. Eu digo isso às pessoas, doente e congestionado. Salsa. Salsa quente. Tomo um bom calor salsa e batatas fritas. Isso limpou o meu congestionamento por algumas horas, e nada no momento drogaria até tocaria nele. Além disso, não há limite de dosagem, tome tanto quanto você gosta. Sopa quente e azeda também funciona bem. Qualquer comida picante deve funcionar, realmente. Comecei a comer comida mais picante sempre que estou doente e percebi que recuperar mais rápido do que antes. Talvez seja placebo, talvez seja Talveslin. Banco de trás enquanto um amigo de um amigo nos levava para algum lugar no centro da cidade de Filadélfia. Estamos tentando encontrar estacionamento e finalmente encontrar uma vaga, o lado errado de uma rua de mão única. Eu digo ao amigo de um amigo para jogar isso dentro, inverte e volte para um lado, brincando. Ela dá ré. Nós apoia-la, ela estaciona em paralelo perfeitamente. Um policial sentado na rua assistia tudo e não mexia um músculo. Eu morava em um bairro da Filadélfia onde tínhamos que dirigir constantemente caminho errado para baixo, o único caminho para sair da área. Eu não conseguia descobrir como evitar que meu gato pulasse na minha prateleira e retirando minhas plantas da prateleira. Eram plantas resistentes, por isso sobreviveram, mas eles levaram uma surra. Minha tia sugeriu que eu comprasse um pouco de ar com aroma cítrico ambientador e borrifa a prateleira a cada poucos dias. Eu pensei, não há porra jeito, mas eu não queria que minhas plantas morressem, então tentei. Que se dane se isso não aconteceu funcionar perfeitamente. Funcionou por 3 anos inteiros. Legal. Os gatos normalmente não gostam de nenhum tipo de frutas cítricas. Usei ambientador de limão para manter nosso gatinho longe dos cabos quando ele era bebê. Tenho TDA e tenho muita dificuldade em lembrar de escovar os dentes antes de cama. Alguém me disse para colocar minha pasta de dente na pia para que eu tivesse que pego fisicamente e tiro do caminho para usar a pia. Uma vez pasta de dente estiver em minha mão, isso me lembrará de realmente usá-la. Com certeza, funciona totalmente. Geralmente tenho que usar o banheiro na hora em que me preparo para a cama.
Eu faço isso se tiver que levar algo para o trabalho pela manhã que não esteja no meu horário habitual. Rotina. Vou colocá-lo em um local estranho que já faz parte da minha rotina. Não se esqueça dos meus óculos de sol, então vou colocá-los em cima do meu almoço na geladeira à noite anterior. É idiota, mas funciona, também TDA. Então, uma vez alguém jurou que conversar com as plantas as faria crescer mais rápido. Eu pensei que era um monte de besteiras hortícolas, mas em um momento de desespero, eu dei-lhe um tiro. Vejam só, minha ficus começou a prosperar como se tivesse ganhado a loteria de plantas. Acontece que meus amigos verdes só precisavam de algumas palavras doces e palestras motivacionais. Coloco-os sobre perto de um alto-falante. É um movimento, uma árvore sem vento não tornar-se forte. Não tenho certeza de onde aprendi isso, mas apenas calar a boca é surpreendente. Muitas vezes o melhor curso de ação. Sou sociável, gosto de conversar, mas em todos os tipos de ambientes como trabalho e relacionamentos simplesmente não dizer nada e estar confortável com o silêncio surpreendentemente funciona em seu benefício. Tive parceiros que pensei que eu era uma pessoa muito mais complexa do que realmente sou. Para ser sincero, é difícil diga como isso pode beneficiá-lo, mas mais pessoas deveriam experimentar. Conhecimento geral, meu pai, quando eu era criança, se você quer saber se o espaguete está pronto, joga um pouco na parede. Se grudar, está feito. Pessoal anedota, eu em 1992, para um amigo, ei, você disse que posso pegar sua caminhonete emprestada, só preciso das chaves. Não, não precisa, use suas chaves. Eles vão funcionar. E eles fez. Muitas chaves dariam partida em seu caminhão. Houve um tempo no exército entre o Jeep e o Humvee em que o Departamento da Defesa comprou uma enorme frota de caminhões de carga a diesel Chevy. Cada um deles tinha a mesma chave. Uma chave abriria todas as portas. Uma chave seria de partida em todos os caminhões. A ideia era permitir que os soldados usassem qualquer veículo no caso de uma emergência. Para combater o roubo, as unidades colocam travas de cabo em todos os veículos. Se você colocar uma toalha de papel úmida em volta de uma lata, garrafa antes de colocá-la no freezer, ele esfriará mais rápido. Pensei que era estúpido até tentar, então eu percebi que na verdade faz sentido porque a água na toalha de papel está essencialmente agindo como um condutor para a temperatura do ar frio no congelador. Nosso filho teve verrugas plantares nos pés. Fomos a um podólogo respeitado, mas não queria fazer cirurgia ou usar ácido para removê-los por causa da dor, e porque nosso filho é piloto de esqui e estávamos no meio da temporada de esqui. O médico sugeriu que colocássemos pequenos quadrados de fita adesiva em cada verruga plantar. Isto foi a coisa mais idiota que pensei ter ouvido. Mas nós tentamos. Fita adesiva ligada às verrugas plantares. Fomos religiosos em nossa aplicação, trocando o duto de fita todas as manhãs e noites. E cerca de 3 semanas depois, quando começamos removendo a fita adesiva, toda a verruga plantar, núcleo e tudo, veio junto. Foi 100% bem sucedido, removeu todas as verrugas plantares e ele nunca teve eles voltam. Ainda estou chocado por ter funcionado. Certa vez, um gerente de prédio me disse que se alguém reclamasse constantemente sobre algo que eles não controlam, dê-lhes um dial, botão ou qualquer coisa para que tenham a ilusão de controle. Ele tinha equilibrado toda a sua temperatura sensores perfeitamente em um prédio e recebi reclamações de todas as mulheres, exceto uma. Então, para ela, ele instalou um termostato perto da mesa dela e disse: se você sentir calor ou frio, basta ajustar isso. Ele nunca ligou, mas as reclamações pararam. Muitos botões de pedestres nos semáforos não fazem nada. As luzes são cronometradas, mas é menos provável que as pessoas façam travessias imprudentes se acharem que estão no controle das luzes. Meu filho teve uma infecção no ouvido. Recebi gotas do médico. Usei as gotas até terminou, cerca de uma semana, e o ouvido estava pior. Marquei consulta com o médico. Contei ao meu vizinho sobre a dor de ouvido do filho. Ela me disse para espremer suco de cebola sua orelha. Perguntou ao médico na próxima consulta. Ele encolheu os ombros e disse que não poderia ferir. Levei o filho para casa e esquentei uma cebola no micro-ondas para ficar suculenta. Teve filho, deito o ouvido bom sobre a mesa e esprema o suco no ouvido infectado. Próximo manhã, não há dor ou sinal de infecção. Depois disso, sempre que algum meus filhos tiveram dor de ouvido, fui direto para o suco. Esclarecido o ouvido por no dia seguinte. Todo. Solteiro. Tempo. Anos depois, descobri que era isso que mais usavam na Inglaterra naquela época. Para crianças em idade pré-escolar e posteriores, basta ir para a cama. Quando terminamos com a rotina do bebê, minha filha ainda estava ativa em horários estranhos do dia. Em vez de tentando incessantemente levá-la para a cama, histórias, água, leite, abraços, nada trabalhei alguns dias, preparei nós dois e fui para a cama. Ela era um pouco confusa no início, mas rapidamente seguiu e esse foi o início de uma experiência muito agradável rotina. Os fãs usaram o meu MacBook em 2011, o que o tornou quase inutilizável. Eu realmente esperava não ter que levá-lo para uma loja da Apple para reparos, pois podem ser bastante caros, então comecei a procurar algumas soluções para problemas de fãs. Encontrei um cara no YouTube que mostrou onde os fãs estavam fisicamente localizados, logo abaixo da barra numérica do teclado, e que às vezes, cabelo ou poeira podem entrar lá e ficar presos nos carretéis fazendo com que parem de girar. Ele disse que a única maneira de consertar isso era apenas bata no computador algumas vezes e ele normalmente o soltaria.
Eu pensei que era um troll e não esperava obter nenhum resultado, é claro, mas achei que era melhor tentar. Dei alguns toques de amor e instantaneamente os fãs cantarolaram de volta à vida e eu nunca mais tive outro problema com eles por o tempo todo que tive aquele computador.